Bom dia para todos, amados. São 8h16 da manhã. Aqui está meus agradecimentos para cada um de vocês que estão aí observando, né, essa mensagem, né? Nós vamos falar nessa manhã sobre Apocalipse capítulo 12, né, que fala de uma mulher. E essa mulher foi levada para o deserto, né? Aqui no Apocalipse 12 nós temos uma igreja pura, certo? Então nós vamos entender no decorrer da leitura, do andamento, nós vamos dar o início aqui, nós vamos ter uma boa compreensão, né? Então o Apocalipse, ele é um livro de revelação, é um livro revelado, o centro desse livro é Jesus Cristo. Então, nós podemos entender sobre a hermenêutica, né, do Apocalipse, também a escatologia e também os quiasmos, né, os quiasmos do Apocalipse, né. O Apocalipse foi escrito no estilo literário, chamamos de quiasmos, né. E o que é isso? É quando a cena do último capítulo e o primeiro capítulo eles vencem, e ele vem se aproximando até formar um clima no centro do livro. E o centro do livro, nós podemos entender o capítulo 12 e o capítulo 13 e o 14. Eles apresentam o tema do grande conflito, né? Grande conflito, né? Deus e Satanás. Temos aqui dois poderes, né? Um Deus e outro Deus. Então, o Apocalipse, o centro deles é chamado desse conflito, né? Esses dois poderes, né? Então, aqui nós vamos dar o início aqui à nossa leitura no capítulo 12, para que nós possamos entender, né, o que o livro do Apocalipse tem para nos dizer nessa manhã. Então, eu queria orar com você nesse momento, para que nós possamos entender o que Deus tem para nos revelar nessa manhã. Grande Deus, Pai querido, nessa manhã nós queremos te agradecer pela vida. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa manhã, contemplando as tuas grandezas e as tuas maravilhas sobre cada um de nós. Aqui, pela tua graça, nós estamos aqui, e a cada momento nós entendemos que o Senhor é quem controla todo esse universo. Então nós queremos te pedir nessa manhã a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos agora dar início à leitura do Apocalipse, capítulo 12, né? Nós vamos lá aqui para o primeiro verso, né? Primeiro verso que diz assim: Vi-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Verso 2. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Só dar à luz. O que significa essa mulher vestida com o sol, né? Com a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça? Entendemos aqui, de acordo com o livro profético, mulher significa igreja, né? De acordo com Efésios capítulo 5, verso 22 ao 23, quando o apóstolo Paulo diz assim: Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Então, por esse texto aqui nós podemos entender que o homem é a cabeça da mulher, certo? Não como ele mandasse, né, humilhasse essa mulher, mas para que ele amasse, né, ele cuidasse, né? É isso aqui que o apóstolo Paulo está nos dizendo para nós nessa manhã. E o número 12,
é uma alusão aos 12 apóstolos do Novo Testamento e às 12 tribos de Israel. E também Apocalipse capítulo 21, né, a santa cidade, né, a Nova Jerusalém, que descia do céu, né? O fundamento dessa cidade também são 12, né? Quer dizer, que o triunfo de Deus, aqui é o triunfo de Deus. Então, o número 12 é uma representação do povo de Deus em todos os tempos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que significa essa coroa, né? O que simboliza coroa, né? De acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora está preparada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, não só a mim, mas todo aquele que professa essa fé. Então, coroa na Bíblia significa vitória, também de acordo com Apocalipse, capítulo 20, o versículo 4, né? Capítulo 4, verso 4, né? Que fala ali quando João, o vidente de Pátmos, quando ele teve a visão do trono de Deus. E lá nessa visão, ele viu 24 tronos e também 24 anciãos vestidos de vestiduras brancas e coroa na cabeça. Então, quem são esses 24 anciãos, né, que está assentado em tronos, né? Nós entendemos que esses 24 anciãos, eles passaram aqui por essa terra, fizeram parte desse conflito e foram vitoriosos. Então eles estão lá ao lado de Cristo, no trono, né, no terceiro céu. Eles estão vestidos de vestiduras brancas e com coroas na cabeça. Então, vestiduras brancas e coroa na cabeça é um sinal de vitória. Então, eles passaram por aqui, por essa terra, e foram vitoriosos. Assim como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7, né? Ali está preparado a coroa da justiça. Outro detalhe interessante aqui, meus queridos, ela está vestida de sol, né? Esse sol é o sol da justiça de Cristo, certo? Quando a Nova Jerusalém baixar aqui nessa terra, certo? A Bíblia diz que essa cidade não vai precisar de luz elétrica. Diz que essa cidade vai ser iluminada com a justiça de Cristo. Cristo vai ser a luz para essa cidade. Então, essa mulher aqui, vestida com o sol, ela representa aqui a justiça de Cristo, né? E ela tem sobre os pés, né? Ela tem aqui a lua, né? Ela tem a lua aqui sobre os pés. E o que é isso? O que significa isso? Né? Que essa mulher aqui, ela tem essa lua sobre os pés, né? Como a lua não tem luz própria, né? Recebe a luz solar, né? Essa representação é aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento, a morte dos animais. Os animais em si, eles não tinham poder para salvar vidas, mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João, capítulo 1, verso 29. Então, a morte desses animais, ele não tinha poder para salvar vidas, mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma coisa aqui, veja aqui o enigma, né, do Apocalipse, né? A lua não tinha luz própria, mas recebia a luz solar, certo? A mesma coisa que acontece aqui, que esses animais, a morte dos animais, eles não tinham poder para dar vida, né? Mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos aqui uma igreja vitoriosa, né?
O que significa estrela? Estrela em profecia. De acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 1 e o verso 20, significa anjos. Anjos, certo? Então o diabo trouxe consigo uma terça parte das estrelas, que significa anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4, certo? O dragão, que é o diabo, ele se detém diante da mulher, desejando devorar o menino quando nascesse. Quando é que essa profecia se cumpriu? Né? Apocalipse capítulo 12, verso 5. Quando nasceu o menino, o diabo tentou devorar, destruir. Satanás aqui, o diabo, ele usou quem para destruir, devorar a criança quando ele nascesse? Nós temos aqui na história, você já conhece um pouco essa história, né? O rei Herodes. O rei Herodes mandou matar todas as crianças de Belém, de 2 anos abaixo. Está de acordo com Mateus 2,16. Né? Satanás aqui trabalhou na mente desse rei, e esse rei assinou um decreto, né, autorizando matar todas as crianças, né, de 2 anos abaixo. Né? Que cena terrível que nós temos aqui nesse primeiro século. Né? Como o diabo não conseguiu destruir a Cristo, né? O seu ódio se voltou a quem? A mulher, né? E essa mulher significa igreja. Quando o menino nascesse, né? De acordo com Apocalipse, né? Mateus capítulo 12, verso 5. O seu ódio se voltava para quem? Para a mulher. De acordo com Efésios capítulo 5, né, diz que mulher significa igreja, né? O ódio do dragão contra a mulher, né? Igreja que dera à luz um varão. Quem é esse varão dentro do Apocalipse? Nós entendemos que é o próprio Jesus Cristo, né? Agora nós vamos ler aqui 2 textos aqui interessantes do capítulo 12, que é o versículo 13 e o 14, que diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa igreja, Deus deu asa para ela voar para o deserto. Voar para o deserto, para se proteger do ataque de Satanás. Mas essa mulher do capítulo 12, ela se paganizou, podemos dizer assim. A igreja pura, que era a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela se paganizou. Estão lembrados ali de Apocalipse capítulo 2, né? A igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja pura, uma igreja apostólica, né? Está de acordo ali também com Apocalipse capítulo 6, o verso 2, que fala do cavalo branco. Esse cavalo branco simboliza pureza, né? Pureza. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja pura, era uma igreja dos apóstolos, entendeu? No livro de Atos, isso ali no capítulo 8, né? Paulo ali, ele quando ele está levando o seu ministério, ele passa ali e leva um casal para dentro dessa igreja, certo? Que era Priscila e Áquila, e depois um jovem chamado Filipe, e ali se formaram um núcleo dentro dessa igreja, certo? A igreja pura, né?
Mas na caminhada, essa igreja, ela começou a desandar. Entrou 2 pecados dentro dessa igreja. Qual foram os 2 pecados que entraram dentro dessa igreja? Né? Foi o docentismo e o agnosticismo, né? O agnósticos, certo? E o que significa o docentismo? Né? Eles pregavam que Cristo tinha uma aparência, Cristo não veio em carne, tirando ali ao original da Bíblia, de acordo com João, capítulo 1 de João, e o verso 14, que ali diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Então, se infiltrou ainda, estava se infiltrando ali um pecado dentro da igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Éfeso. E o segundo pecado era o agnosticismo, né? O que quer dizer isso, né? Tudo que você fizer com o seu corpo não vai interferir na sua alma, na sua salvação. Então, esse pecado aqui estava acontecendo dentro da igreja de Éfeso, né? Tirando também o original da Bíblia, de acordo com 1 Coríntios, né? Quando o apóstolo Paulo chega a dizer ali, aquele que destruiu o seu corpo será destruído. Então, começou a infiltrar aqui o pecado dentro da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, ela começa no ano 31, na morte de Cristo, certo? E ela vai até o ano 100, né? Do ano 100 ao ano 313 começa a igreja de Esmina, né? A igreja de Esmina, ela é representada ali no Apocalipse capítulo 6, e o verso 4, né? Que é esse cavalo vermelho, né? Esse cavalo vermelho quando abre o segundo selo do Apocalipse. E esse cavalo vermelho simboliza o que? Sangue, né? Então essa igreja de Esmina passou por uma perseguição cerrada, de acordo com Apocalipse capítulo 2, verso 10, que diz assim, né? Não tenha medo que há de sofrer, porque o diabo vão colocar vocês em prisão durante 10 dias, né? Esses 10 dias aqui nós temos que levar por uma linha profética, né? Interpretação profética, de acordo com 2 textos, Número 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7, né? Quando Deus transforma um dia em ano. Então esses 10 dias aqui foram 10 anos, começando essa perseguição da igreja de Esmina no ano 313 até o ano 313. Então foram 10 anos de perseguição por 2 imperadores, Diocleciano e Galério. Essa igreja aqui foram perseguidas, os irmãos dessa igreja passaram por uma perseguição cerrada. No ano 313 houve ali um concílio, né? E esse concílio, Constantino, ele assinou um decreto parando com aquela perseguição. Então houve trégua naquele momento, houve uma paz. Então a igreja de Esmina, ela termina ali no ano 313 e começa a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo começa no ano 313 e ela vai até o ano 538. Apocalipse capítulo 6, verso 5, quando abre o terceiro selo, nós temos ali um cavalo preto, né? O cavalo preto simboliza o oposto do cavalo branco, né? E ali nós temos ali uma degradação espiritual, né? Mas essa igreja se paganizou. Com quem? Com Constantino, no dia 7 de março, né, do ano 321, o dia venerável, dia do Senhor, que era Sunday, né? A igreja se paganizou, mas dentro dessa igreja saiu um grupo fiel a Deus, que eram os remanescentes. Quem são esses remanescentes que saiu dessa igreja quando começou a se paganizar? Certo? Esses remanescentes passariam no deserto um tempo, 2 tempos, tempo e metade de um tempo. Quer dizer, 1260 anos, né? No livro do Apocalipse, né?
capítulo 13 e o versículo 5 fala de 42 meses. Então, de acordo com o Apocalipse, também capítulo 12, verso 6, fala de 1260 anos. Então, esses períodos são os mesmos, certo? É o mesmo período. De acordo com Daniel, capítulo 7, 25, que fala também que alguém ia mudar os tempos, né? E fala também de um tempo, metade de um tempo e tempos. Quer dizer que são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio significa 42 meses. 42 meses, se você fizer uma matemática, vezes 30, vai dar 1260 anos. Quer dizer, essa perseguição, a igreja de Pérgamo, ela começa ali no ano 538, e essa perseguição vem até o ano 1798. 1260 anos de perseguição. Interessante que tem aqui outra pergunta para nós, né? Quem são eles? Né? Quem são esses remanescentes, né? Que saíram dessa igreja depois desse período que ela passaria no deserto? Essa igreja começa agora a aparecer. E essa igreja, Deus deu asa para essa igreja para fugir para o deserto, para proteger do ataque do inimigo. Alguns deles morreram, mas alguns escaparam, né? Quem é essa igreja que passou esse tempo, 12 séculos no deserto? E agora essa igreja tem que aparecer. Quem é esses remanescentes? Nós podemos entender que na história, nós podemos calcular e entender aqui quem são esses remanescentes. São os valdêncios, são os albigenses, são os huguenotes, né? John Hus, Jerônimo de Praga e o Cliff. Essa igreja que deu início, né? Depois do sistema papal, depois de 1260 anos de história. Quando chegamos no século XVI, né, vai aparecer aqui um desses leais, um monge chamado Martinho Lutero. Ele é o sacerdote, né? Ele nunca pensou em deixar a igreja, mas ele não queria concordar com a igreja o que ela estava fazendo, o que ela estava pregando. Então ele propôs uma mudança, ele começou a escrever contra a igreja, praticava os erros dessa igreja, o que a igreja estava praticando, certo? E ele escreve aqui contra essa igreja. E o ápice desse movimento foi no dia 31 de outubro de 1517, quando ele escreveu as 95 teses contra as vendas de indulgência, contra a ideia de que você poderia comprar perdão para os seus pecados, né? Isso levou a igreja romana, né, a excomungar Lutero, e uma bula papal foi feita excomungando o sacerdote. Ele teve que dar uma resposta à igreja. E ele foi para Will Orme para defender sua fé. E lá em Will Orme, ele se posicionou ao lado da Bíblia, ao lado da verdade. E de Will Orme, ele foi levado, sequestrado por amigos para salvar a sua própria vida, para esse castelo de Wittenberg ali na Alemanha. E aqui nesse castelo, por 10 meses e 15 dias, Lutero teve escondido da igreja romana, dos papas, dos cleros, e nesse castelo, nesses 10 meses e 15 dias, enquanto a igreja romana pensou que ele tinha desaparecido, estava morto, ele estava traduzindo o Novo Testamento para o alemão. E os inimigos pensavam que Lutero estava morto. A Bíblia estava chegando na língua do povo, no comércio de Wittenberg. Agora essa igreja, meus queridos, depois desse período, que passaria 1260 anos, ela tinha que aparecer.
ela tinha que dar as suas caras. Terminou o período papal, 1260 anos, quer dizer, 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte pelo seu general Berthier, e o Papa foi preso e levado para a França, e lá ele morreu. Então, em 1844 aparece esse movimento milerita. Quem seria esses descendentes da igreja? A igreja que se paganizou, sai dela um grupo sincero e fiel à palavra de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Vamos aqui dar uma lida aqui, Apocalipse capítulo 12, o versículo 17, que diz aqui, ó: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se põe em pé sobre a areia do mar. Vocês conseguem descobrir o povo remanescente de Deus? Aqui diz claramente os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E eu pergunto para vocês, o que significa o testemunho de Jesus? Deus tem um povo nessa terra. O dragão está irado contra esse povo. O dragão não está irado contra todas as igrejas. Não se engane com isso, meus irmãos. Satanás não está irado com todas as igrejas, certo? Ele está irado contra um povo. Que povo é esse? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quantos são os mandamentos de Deus? Não são 10? Então, aqueles que procuram observar toda a lei, ele será perseguido dentro dessa lei de Deus. Inclusive está aqui o 4º mandamento, que é o sábado, né? Então, você quer encontrar a igreja remanescente depois dos 1260 anos? Ela sairá do deserto, você vai encontrar essa igreja, né? Você vai encontrar essa igreja. Aonde? Né? Isso na igreja adventista do 7º dia. Então, igreja é porque nós somos uma comunidade. Adventista é porque nós aguardamos o último advento, que é a volta do Senhor Jesus. 7º dia é porque nós repousamos nesse dia, o 7º dia da semana. Então, no dia 22 de outubro de 1844, surge como um movimento mundial, pregando a vigência da lei de Deus, inclusive o sábado, e tem mais uma coisa, ela tem que ter o testemunho de Jesus. E o que significa, meus irmãos, o testemunho de Jesus? Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, né? E o versículo, nós vamos encontrar agora, o versículo é o versículo 10, que diz assim: prostei-me-ei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que anjo é esse, né? Aqui João foi se prostrar para adorá-lo, e ele disse: não faça isso, porque eu sou conservo também, assim como você é. Adora a Deus, né? Deus tem que ser adorado. Então esse anjo aqui é um anjo verdadeiro e poderoso. E ele conclui dizendo assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o espírito da profecia.
né? Aqui nós lemos aqui na última parte do versículo, né? O espírito da profecia. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a igreja remanescente, para o tempo do fim, ela é caracterizada no Apocalipse. Temos duas características. Ela guarda todos os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Ela tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o que é o testemunho de Jesus? É o espírito da profecia. Ou seja, teria que haver um dom profético com essa igreja. E os adventistas creem que esse dom profético é o testemunho de Jesus. Foi manifestado à igreja através do ministério de uma mulher chamada Ellen G. White, né? Quem foi Ellen G. White? Essa mulher nasceu em 1827. Em 1844, lembra do movimento milerita, da grande decepção? Ela estava com 17 anos. E depois da grande decepção, que foi em outubro, 2 meses depois, dezembro, ela teve uma visão. Aonde Deus a chamava, ela estava com 17 anos, ao começar o seu ministério profético. Só que era uma jovem muito doente, ela teria um acidente e no segundo ano escolar, ela só frequentou a escola 2 anos. Mas ela aceitou o chamado de Deus e a partir daí, durante 70 anos, ela foi uma voz profética dentro da igreja adventista do sétimo dia. Essa mulher viveu na época vitoriana, de 1827 a 1915. Completou um centenário da morte dela. Ela escreveu 100.000 páginas, manuscrito. Essas páginas que ela escreveu desde 1844 em diante até o ano da sua morte, em 1915, foram traduzidas para várias línguas e no português. Nós temos mais de 60 livros traduzidos por ela. E esta mulher, conhecida por os adventistas como uma profetisa, porque Deus usou de forma natural. Naquela época, ou naquele tempo, na época